A deputada federal Bia Kicis afirmou durante entrevista exclusiva no Jornal da Oeste, primeira edição, que a narrativa de fuga é avessa à realidade e que Bolsonaro nunca pensou nessa hipótese. Quem conhece o Bolsonaro sabe disso, que isso era algo completamente fora dos planos dele. Ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, porque ele voltou para cá depois do dia 8 de janeiro. Ele poderia ter ido para os Estados Unidos, ele tinha dinheiro na conta, vamos lembrar que ele tinha recebido 17 milhões de Pix. Ele podia ir embora, ele estava livre, ele não quis, ele sempre afirmou com todas as letras: eu não vou sair do Brasil. Quem não entende que essa anistia é algo até humanitário nesse momento, não só para o presidente Bolsonaro, que, repito, é inocente dessa narrativa ridícula, fajuta de golpe, como de todas as outras pessoas, são pessoas que não têm mais condição de nada, de diálogo, de conversa. A deputada ainda afirmou que a anistia é uma questão humanitária, não apenas para Bolsonaro, e que Alcolumbre pode pautar o PL antes mesmo de Mota. Agora, quando eu falo que tem esperanças, é porque ontem nós tivemos reunidos a oposição e o que chegou até nós é que o Davi Alcolumbre está disposto a pautar a anistia, está disposto a votar. Então, se o Hugo Mota não fizer, o Senado fará. Isso vai ficar muito ruim para o Hugo Mota. Fabi, quero te ouvir então a respeito das duas falas da deputada que conversou hoje pela manhã aqui com a Oeste, lá no Jornal da Oeste, primeira edição, que é comandado pelo Dani, e vale ressaltar que começa todos os dias, segunda a sexta, às 7 da manhã, então fica o convite também aqui para a nossa audiência. Fabi, quero as duas falas dela. A primeira em relação a essa tentativa de fuga do Bolsonaro. A gente sabe que a casa era cercada por policiamento, então tinham agentes federais que estavam ali o tempo todo, vigiando mesmo, a palavra é exatamente essa, vigiando a casa do Bolsonaro. Inclusive, a Michelle Bolsonaro, naquela última manifestação que aconteceu aqui na Avenida Paulista, ela estava bastante emocionada e ela falou que até a filha, quando ia para a escola, o carro era revistado. Então, a filha saía e voltava, tinha o carro revistado da Laurinha, que é a menor de idade, inclusive tem 15 anos. Então, essa é a primeira fala. A segunda, quero te ouvir também a respeito dessa questão do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não estaria em tanta lua de mel com Lula em decorrência do nome do Messias. Ele queria, na verdade, o Pacheco para o STF, não conseguiu esse acordo. Quem subiu para o STF foi o Messias. Bom, vou primeiro realmente comentar aqui na ordem dos fatos. A Bia Kicis tem se mostrado uma excelente deputada, sempre atenta aos anseios tanto da população que a elegeu como demais, né? E também sempre na defesa aí do que é certo, justo e lícito, né? Isso é importante a gente pontuar. No mundo, no Brasil, é tão difícil de compreender, às vezes, muitas falas de políticos. Dito isso, é muito claro e evidente que, por exemplo, tem algo que eu queria até acrescentar às falas da Bia Kicis. A casa do presidente Bolsonaro, o domicílio dele, ele já estava lá quando ele perdeu as eleições, em janeiro de 2023. Nós estamos em novembro de 2025. A embaixada dos Estados Unidos e a casa do presidente Bolsonaro continuam no mesmo lugar, geograficamente falando. O que mudou para achar que o presidente Bolsonaro gostaria de fugir, né, pegando a embaixada dos Estados Unidos? Eu acho que essa declaração que está na sentença do Moraes, quando reverteu, né, a prisão domiciliar em prisão preventiva, inclusive joga contra os Estados Unidos, porque coloca a embaixada junto, no mesmo bolo, falando que a embaixada estaria participando de um suposto golpe. Né, a questão da vigília é completamente absurdo. As 17 páginas, precisa tomar um remedinho quem quiser ler, né, mas acho importante ler para a gente saber e entender a realidade do Brasil, como está tão dura. Agora, a briga aí do Mota, do Alcolumbre, o Mota aí já mostrou uma mudança, resolveu não viajar mais. Eu quero crer, e aí é só uma torcida mesmo, que ele tenha feito isso porque ele não quer perder o protagonismo de pautar a verdadeira anistia, sem aquela baboseira de dosimetria da pena, que inclusive isso não é pertinente ao Congresso Nacional. Essa parte realmente até o Supremo poderia julgar inconstitucional, porque quem faz isso é juiz, né? Tá lá muito explícito em várias leis ali do nosso arcabouço jurídico. Em relação ao Alcolumbre tomar a frente, ele está em guerra com o governo Lula. Ele quer porque quer o senador, né, o senador no lugar aí do Messias, né?
Então, é importante a gente entender que também não é bondade, não está fazendo porque gosta do Bolsonaro, porque está protegendo as coisas certas e corretas e legais no Brasil. Longe disso. Então, é aquela coisa, você fica feliz pela circunstância, porque é preciso pautar de uma forma ou de outra, mas você acaba refletindo e fica sempre com aquela sensação de que um grupo de poderosos, aí a gente inclui o Alcolumbre, está diante, né, da governança real do Brasil e não deixa o que é lícito, justo e moral seguir o seu fluxo, porque ele deveria também, já que ele está nesse pacote de bondades, tirar da gaveta um dos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí seria uma boa resposta e a gente acreditaria nele. Josi, tá, então fala da deputada Bia Kicis em relação à prisão do Bolsonaro, afirmando ali mais uma vez que nunca houve a intenção do ex-presidente de fuga, de novo, né, a casa ali completamente cercada por agentes. A própria condição de saúde do Bolsonaro é um senhor de 70 anos, a gente sabe que passou por uma série de cirurgias, inclusive uma cirurgia nesse ano, ele não deve ter condições de correr, que sequer conseguir ali uma fuga, enfim, quase que cinematográfica da atual residência dele, e também esse ponto aí do Alcolumbre, que não estaria tão amigo assim do presidente Lula. O Alcolumbre também é muito conhecido dentro do Senado por ser um grande articulador, ele é o homem dos favores, então ele sempre tem bastante lobby dentro do Senado, Josi. Geise, sobre essa questão da fuga, né, eu acho que a Bia Kicis resgatou alguns pontos muito bons, porque desde o início, vamos pegar desde ali de janeiro de 2023, ou até mesmo antes, né? Se houvesse essa real tentativa e ele sabe que ele seria amparado, né? Se ele tivesse fugido, por exemplo, para os Estados Unidos, ele teria tirado o corpo dele fora, né? Por assim dizer. Mas acho que isso é uma coisa que ele sempre disse, que ele não fugiria, que ele enfrentaria, né? No quesito de sair do país. Isso sempre foi comprovado pelas inúmeras possibilidades que a Bia relatou. Agora, em relação a essa questão da tornozeleira, ainda é um caso muito intrigante, né? Como a gente já falou várias vezes, você pegar uma casa totalmente vigiada, você saber que isso só te prejudicaria, assim, um pensamento totalmente simples agora. A que ponto ele teria oportunidade de fugir e para onde? A que ponto ele teria oportunidade de sair do país e passar por uma polícia federal, por um raio-x, por uma passagem, por um check-in? Não faz o menor sentido. Qual o sentido dele fugir e se esconder dentro do Brasil? Ou ir para algum país da América? Então, assim, vocês entendem que não teria nenhum cálculo racional básico que fundamentasse esse tipo de situação de tirar a tornozeleira eletrônica? Então, eu acho que a tese de estar ali em surto psicótico, vamos lá, nós não temos nem a idade do Bolsonaro, mas eu quero aqui lembrar que na pandemia, quando houve ali, né, toda a manipulação do lockdown, as pessoas já surtavam, né, achando que não poderiam sair de suas casas. Imagina você ficar aí por vários meses dentro de sua casa, acusado de vários crimes que você não fez, e com essa tensão de a qualquer momento você ir, por exemplo, uma papuda da vida. Então, sem contar com o efeito dos remédios e da idade de Bolsonaro. Então, vocês entendem quantos fatores que juntam aí, tá? Eu não sei aqui se é realmente verdade, se ele estava desconfiado de escuta, ou se deu o surto ele, né, no momento de querer tirar a tornozeleira e não foi ali na pulseira, ele foi no aparelho, enfim, tá tudo muito estranho. Eu acho que não tem justificativa lógica para ele fazer isso. De nenhuma maneira, seja para sair ali da residência dele, que estava totalmente monitorada, que até, nossa, me fugiu, drone da Rede Globo tinha, né, além do policiamento, tanto quanto sair do estado, da região ou do país. Então, eu acho que realmente aí precisa ser averiguado que isso nada mais é do que um resultado de cansaço mental, paranoia, medo, acúmulo dessa perseguição que a gente já viu afetando tanto a saúde física e agora a saúde psicológica também. E só lembrando, a gente não sabe da real situação dele, porque sequer temos essas informações, tá? Nem essas informações podem ser divulgadas. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.